quero começar essa aula de hoje com uma oração e eu quero pedir à irmã Miriam que conduza essa oração. Aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Aleluia, aprender a fazer o que precisa. A gente vai falar hoje o legado de Abraão, o legado de Isaac e o legado de Jacó. Abraão, Deus falou com ele em Gênesis capítulo 12. Só esse versículo para a gente começar. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão deixou ali a cidade onde ele estava, ali, Ur dos Caldeus, foi para Harã. De Harã ele foi. Deus disse, vai, eu te mostrarei, né? Eu te mostrarei. Foi Deus que foi mostrando no decorrer do tempo, levando ele até lá. E ele chegou aonde? Na terra ali de Canaã. Só que quando ele foi para Canaã, eu não coloquei aqui, era para ter colocado o sobrinho dele aqui, ó. Abraão, ele leva o sobrinho dele, chamado Ló. As consequências a gente viu, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter problema ali, porque o lugar onde eles estavam ali não estava comportando os bens que ele tinha. Abraão disse para Ló, você vai para um lado, eu vou para o outro, você escolhe. Mandou Ló escolher. E Ló escolheu ali aquelas campinas ali de Sodoma, né? Ele escolheu pela visão, um lugar lindo, verdejantes, mas ali tinha pessoas maus. E depois teve a destruição de Sodoma e Gomorra. A primeira vez que Deus falou com Abraão, Abraão tinha 75 anos aqui, quando Deus falou. Quando Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, Abraão já tinha quanto? 100. Veja, 75 aos 100. 25 anos se passou. Sara tinha 65, já estava com 90. Eles ficaram pensando, como é que vai ser isso? Sara teve uma ideia, pensando na promessa que Deus tinha feito, mas é a idade deles, eles muito velhos já. Aí disseram, não, vamos fazer um arrumadinho. Aí fizeram um arrumadinho e essa proposta ali para Agar. E Agar ter um filho com Abraão. Mas depois que Agar ficou grávida, que Agar teve um filho, aí começou as consequências. Depois que Ismael cresceu, aumentou a prova. As consequências, por quê? Porque passaram na frente de Deus. Ismael, com 16 anos, que já estava já um adolescente, e ele ficou caçoando do menino pequeno, e já que era pequenininho. Aí o que foi que Sara fez? Não aguentou e mandou Abraão tomar uma atitude. E Abraão teve que mandar Ismael e Agar embora. E eles foram para o deserto e a gente sabe da história depois, né? Que Deus falou com eles lá. Depois de tudo isso aqui que aconteceu, Deus ainda pediu uma prova de fé para Abraão. Sabe qual foi a maior prova de fé? Deus pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Abraão fez como Deus pediu. O menino, ele levou o rapaz. Ele já era um rapaz, ele poderia correr, ele poderia fugir, mas do mesmo jeito que Abraão foi obediente, Isaac também foi. Monte Moriá, ele subiu ali no monte com Isaac. Chegaram lá, amarrou Isaac. Quando ele ia sacrificar o menino, aí Deus bradou. Amém? Se fosse hoje, você faria isso? Se fosse hoje, você teria coragem de sacrificar o seu filho? Abraão não pensou duas vezes. Isso aqui foi uma prova de fé. Vamos continuar um pedacinho da parte de Isaac. Isaac era um homem de fé, igual ao seu pai, viu? Na Bíblia diz que Isaac orava para Deus abençoar Rebeca e Rebeca também ter um filho também, porque Rebeca era estéril. A fé de Isaac foi tão grande que Rebeca estava grávida de gêmeos. Quem eram os gêmeos? Jacó e Esaú. Deus falou para ela que eram duas nações, eu falei assim, era 4, né? Duas nações ali, olha. E o maior ia servir ao menor.
Foi o que aconteceu. A história aqui, olha, de Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito. Esaú não valorizou essa primogenitura, porque o que aconteceu? Jacó, Esaú queria aquele guisado e Jacó disse, olha, você, eu lhe dou esse guisado, agora você tem que me vender a sua primogenitura. O tempo se passou, Esaú deu a primogenitura a ele. Uma palavra, qual o seu legado? Legado para seu filho, você vai deixar um legado para os seus 4 filhos, né? São 3, né? Olha, a irmã Marluce vai deixar o legado, a senhora vai deixar o legado. Tem quantos filhos? 3 filhos. E a senhorinha tem quantos filhos? 3 filhos. Olha aí, olha, combinou. 3 filhos e 3 filhos. Você vai deixar um legado